Olá, que bom estar com você fazendo essa reflexão metafísica da saúde e da vida, o corpo e as situações existenciais. O veículo da vida, nosso organismo, leva a gente para uma interação com a realidade. Através dessa interação com a realidade, a gente desenvolve nossas qualidades, tornando habilidades. E por isso que a vida é realmente uma excelente experiência. Pode-se chamar a vida ou a nossa realidade como uma oficina edificadora da nossa evolução espiritual. Como se nós tivéssemos todos os elementos e peças para a nossa evolução ao nosso redor. De que forma isso ocorre? A leitura da Metafísica da Saúde, que sempre você ouve eu falar, né? Eu estou sempre trazendo essa informação, onde eu coloco o seguinte aspecto: olha, o aspecto metafísico, ele está presente no seu cotidiano, nas situações existenciais. A gente fala do corpo, fala de história de vida, fala de emoção e doença. Porque isso tudo está interligado. Nós temos um campo, né, vibracional, uma psicoesfera, que realmente manifesta as nossas emoções, transfere para o etéreo do ambiente as nossas emoções, nossas energias. Isso vai atraindo situações, vai modulando a nossa realidade e as coisas vão se dando de acordo com uma experiência que nos é própria. Nós estamos na hora que os eventos são condizentes com aquilo que vibramos. Nós nos ausentamos quando o acontecimento não condiz com aquilo que temos dentro da gente. Por isso, você está ausente, o circo pega fogo, as situações tumultuam, porque você é do bem, você sabe pacificar, você tem essa serenidade interior. Quando você sai do ambiente, discussão, discórdia, briga, confusão, tudo vem à tona. Sincronicamente, você não está presente, de forma que você não manifesta aquela confusão interior, não atrai uma confusão no meio exterior. Então é interessante nós observarmos que a dinâmica do ambiente é condizente com quem está presente naquele momento. Tudo o que acontece no seu campo de percepção tem a ver com o seu padrão. Então você está no momento em que as situações acontecem, a discussão, a discórdia, a rivalidade, os ciúmes, a inveja, você tem componentes seus condizente àquilo. Valcapelli, mas olha, eu sou uma pessoa perseguida pelos ciúmes, todo mundo tem ciúmes de mim, tem ciúme das minhas coisas, é uma ciumeira danada. Quando a gente vai fazer uma leitura metafísica de quem tem ciúmes, é aquela pessoa que não se apropria do que lhe é próprio, não tem posse das suas coisas e procura, né, no entorno aquilo que ela não sente merecer ou não sente ter. Então ela tem ciúmes, ela inveja as suas coisas e nesse processo você começa a perceber que ela está, né, com aqueles ciúmes porque ela não foi capaz, não soube produzir. Aí os ciúmes, né, ele vai dando uma conotação de inveja, aquilo que eu aspiro e vejo ali. Então veja, quando isso no relacionamento a gente tem ciúmes é porque a gente não se apropria do vínculo que existe. Quando eu tenho ciúmes das minhas coisas, não quero que ninguém mexa nelas, é porque eu não sinto proprietário, com posse ou com direito de tê-las comigo. Então a gente tem ciúmes, aquele milindre todo, aquele cuidado exagerado, tá? A não posse. Agora, quando nós invejamos é porque nós aspiramos, mas não nos sentimos competentes, merecedores para vir a ter. Então, Valcapelli, eu sou perseguido pela inveja, as pessoas têm tudo inveja do que eu tenho, olha, só eu sei o que eu ralo, só eu sei o que eu faço para alcançar, né? Todo mundo vê as minhas conquistas, as minhas glórias, as minhas vitórias, mas não vê a minha trajetória e ficam com inveja daquilo que eu conquisto. Tá? Porque elas aspiram aquilo, mas não fazem a mesma trajetória. Aí você fala, mas Valcapelli, por que as pessoas vivem com inveja das minhas coisas? Eu sou muito invejável, né? Porque você conquistou, tá? Alcançou, fez por merecer,
mas não acredita, não apropria, não tem aquilo como um pleno merecimento, um absoluto direito. E aí o que surge? As pessoas invejando vocês. Então veja, todos os sentimentos que emergem no momento em que você está diante da realidade, no seu movimento, tem a ver com um componente seu. E a metafísica da saúde, ela faz uma leitura disso. Mas, Val Capelli, a saúde não está no corpo? É que antes dela estar no corpo, ela está nesse campo energético, nesse campo vibracional. E esse campo vibracional, ele atrai eventos. E esses eventos vão manifestando o que você tem dentro de você. Parece louco, estranho, esquisito, mas é muito sincrônico. Veja, você chega na hora que tais coisas estão acontecendo. Sejam boas, você as atrai. Sejam infelizes, você tem uma situação em você que sincronicamente leva você a um momento que não é nada bom. Então a vivência que você vai ter, ela será boa? Depende do que você leva dentro de você para ela. Ou será ruim estar ali diante daquilo? Depende do que você cultiva dentro de você. Então nós olhamos muitas coisas, mas não mergulhamos na consciência metafísica que dá um passo mais adentro. O que isso representa? O que isso quer me dizer? O que isso reflete? O que eu preciso me trabalhar no tocante a isso? Metafísica da saúde é essa lição de vida, de interação com o ambiente, de conexão com a realidade, através do seu corpo, através da sua essência. Porque se as coisas acontecem de maneira complicada, conflituosa, você traz bloqueios, dificuldades para lidar com certas coisas. Se elas fluem, tem aquela fluidez maravilhosa, você está bem resolvido em relação àquilo. E na saúde eu costumo dizer que se você for tratar da saúde, cuide também do seu emocional, porque esse campo vibracional que as emoções geram vão trazer situações não tão boas e vão somatizar no corpo as doenças. E aí nós podemos reverter, ajudar a se curar, de que forma? Atuando exatamente nesse ponto transformador verdadeiro, absoluto, que é o emocional, que é o interior. Mas então eu não preciso, Val Capelli, cuidar da minha saúde física, tratar, buscar um médico, tomar remédio, fazer um procedimento. Precisa sim, porque esse é um caminho, inclusive, para reverter o que você pôs no corpo. Você precisa tirar. Então, eu tiro, eu consigo tirar? Olha, você conseguiu pôr ao longo de muito tempo. E está aí do jeito que está. Aceite ajuda, aceite uma intervenção, um tratamento, medicação, para que você tenha um facilitador da reorganização biológica para você retomar o seu emocional e voltar a fluir com leveza, com saúde emocional, tendo qualidade de vida e saúde no corpo. Percebeu? Então, está doente, procura um médico. Tem um remédio? Tome. Mas não faça só isso. Mergulhe dentro de você e encontre a chave que você precisa virar. Das suas emoções, seus sentimentos. Ao virar essa chave, tudo dá certo. O medicamento resolve, o médico aparece, o procedimento é, assim, uma luva curadora, curativa. Parece que tira com uma luva. Ou seja, aquele procedimento alcança bom resultado porque o seu astral, sua energia, seu emocional está preparado, a intervenção se torna maravilhosa. Então, a metafísica da saúde é esse campo interior que a gente mergulha nele. Tá? Esse campo interior que a gente atua, fazendo com que tenhamos, né, essa condição energética, vibracional, nesse bom astral. Daí você tem as obras do Metafísica da Saúde para você consultar. Interessante, você começa a ler um órgão do corpo, você começa a ter consciência de um potencial seu. E aí já te leva, a leitura te conduz para uma área da vida, onde aquilo se manifesta. E como você está lidando com aquilo, aí vem as doenças, aí mostrando que você está diante de situações que você está lidando mal, está te fazendo sentir de um jeito, suas emoções estão abaladas, e você se vê daquela forma. Quando você se vê daquele jeito, você sabe o que fazer para mudar. Ajuda a se curar, transformando o padrão interior, a condição emocional. Ora, se você adoeceu tendo o corpo como sua casa, você desorganizou sua casa, ok? Busque quem ajuda a reorganizar sua casa. Um tratamento, intervenção, medicamento, ok, show, é sensacional. Busque sim, mas não só isso.
Mantenha a ordem da sua casa. Estabilize as emoções e preserve essa estabilidade emocional. O que eu estou falando de maneira figurada, genérica, está em cada uma das obras do Metafísica da Saúde, está em cada livro que você lê, está em cada sistema que você estuda, está em cada doença que revela o tipo de dificuldade que você enfrenta. Isso é Metafísica da Saúde. É como se o corpo fosse um tarô da nossa alma. E quando um órgão é manifesto, um órgão dá o ar da graça, um órgão cura ou adoece, um potencial está ali, em conflito quando fica doente, ou esse potencial está se organizando, está sendo bem aplicado e os resultados estão acontecendo na nossa vida e no nosso corpo. O tarô da vida, o tarô da alma é o corpo. Porque cada tecido, cada estrutura, cada rede tecidual de sistemas do corpo, respiratório, circulatório, digestório, urinário, é um campo de potencial do seu ser. Um órgão é a conexão com as suas qualidades. E uma área de exercício. Então, quando um órgão apresenta-se doente, é porque uma área da vida está conturbada. E gerando certas emoções que está bombardeando aquele órgão. Tá vendo que bacana? Eu vou fazer um convite a você. Mande uma pergunta, eu vou responder. Se você está me acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, na Vibe, tá? Ou aqui mesmo, na Vibe Mundial, tá? O telefone eu consigo falar com você ao vivo, interagir no 31710221. Quando você liga com uma queixa de doença, nós vamos falar sobre uma área da vida e você vai ver que ali não está nada legal. E o tipo de doença é como você está se sentindo em relação àquilo. E o que fazer para mudar, que nova atitude você precisa para se curar, transformar aquilo. A metafísica vai trazer a consciência. Esse trabalho eu faço inclusive em atendimento, quando eu faço aconselhamento metafísico, numa sessão, trazendo uma queixa. Você teve um diagnóstico, você tem uma doença crônica, você tem um sintoma agudo, teve um diagnóstico médico. Vamos sentar numa sessão para ver como você está se sentindo em relação ao que está acontecendo. E qual é o sentimento nocivo que está aí presente no corpo. E o que fazer para transformar. Esse é o aconselhamento metafísico. Se você quer tornar um conselheiro metafísico, você faz o curso de Metafísica da Saúde. Durante 11 meses nós vamos passar pelos 11 sistemas. Cada aula, um órgão e suas doenças. Para que você, como terapeuta integrativo, numa área de atuação que você esteja, voltada à saúde, ao bem-estar alheio, quando a pessoa traz uma queixa, você sabe que setor da vida você precisa levar ela para refletir. Como anda aquela área? Como está isso na sua vida? Como você tem se sentido diante disso? E ali nós começamos a tecer toda uma rede de consciência para colocar a pessoa mais próximo a ela. É claro que ela está distante, mas através da distância que ela gerou com toda aquela dificuldade e conflito, conforme ela vai mergulhando naquela situação, ela vai se reconectando com o seu potencial. E ela transforma, modifica brilhantemente. Então tá aí. Metafísica da Saúde é sensacional. Permite que você tenha autoconsciência, ajude a se curar e viva com qualidade. Por isso que quando eu atuo, eu tenho toda uma consciência espiritual, transcendente, com plano espiritual, com extrafísico, mas eu digo que todo o nosso potencial eterno que nos acompanha presente no espírito para a eternidade, que vamos acompanhar, vão nos acompanhar essas potencialidades eternamente, mas aqui nós temos um momento fundamental da nossa evolução, quando tudo se acerca de nós, e aquilo que está à nossa volta está nos convocando para lidar com as dificuldades que estão arraigadas profundamente na gente. Então é uma maneira mais existencialista, mas não materialista. Porque através da sua existência na realidade, você tem uma conexão com a sua potencialidade. E a espiritualidade ali não está te tirando da existencialidade, mas está trazendo um conteúdo de potencial, um desafio para lidar com certas ameaças, e aí você aprende a lidar com todos esses aspectos e é levado realmente uma nova consciência. Porque quando você está
numa esfera existencial, você tem a esfera física, biológica, social, interativa, e também essa atmosfera plasmada, essa biosfera que está realmente ali. Nós estamos imersos nesse campo, né, de energia, dessa psicoesfera que nós geramos e nos retroalimentamos, pensamos, sentimos, geramos e somos influenciados por aquilo que sentimos, nos sentimos cada vez mais. Você está vendo como há realmente uma produção, de energia que vai criando um campo que te envolve e você fica imerso nessa psicoesfera. E aí ela vai te influenciar, porque você está alimentando isso. E precisa quebrar essa cristalização, te levando a uma outra percepção. Então a questão não é o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Um senso de crítica ou julgamento. A questão é que emoção você está gerando, que sentimento está emergindo em você diante daqueles eventos. Eu tenho uma frase que fala até assim: não importa o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você. Mais importante do que o que acontece com você é o que você faz com isso que te acontece. Porque nós temos um poder de responder diferentemente à situação. Diferente de toda uma rede integrada, uma rede, vamos dizer, de informática, uma rede artificial, né? Nós temos aí a IA, por exemplo, a inteligência artificial, que é uma rede conectada com tudo que existe, foi escrito, manifesto, postado, registrado, guardado. Ela consegue trazer isso tudo para você. Só que ela está trazendo as coisas do mundo para você. E nessa interação espiritual, que é IE, né, que é interação espiritual, o mundo está te trazendo que você depositou nele. E o mundo está te trazendo para você se alimentar, melhorar, potencializar. Então é bom. Ou o mundo está te trazendo que está dando errado para você transformar dentro de você. Para você se debruçar de uma outra maneira, dedicar um pouco mais, de forma a ser um alquimista. Portanto, se nós formos bem voltados ao que existe, que está à nossa volta, nós vamos ter realmente uma conscientização espiritual através das situações existenciais. Não precisamos sair da realidade para evoluir, em todos os níveis. Tem uma área do estudo que eu faço que é metafísica das profissões. Aquilo que você faz profissionalmente é o que mais você precisa espiritualmente. Porque ao lidar com os desafios profissionais, de trabalho, de atuação, nós vamos estar exercitando aquilo que precisamos aprender. Então, aquilo que você faz profissionalmente é o que você precisa espiritualmente. Mas Val Capella a gente faz profissionalmente para a sociedade, para a empresa, para o nosso objetivo comercial. A gente faz pela nossa existência, pelo retorno material. Mas não é só a existência pela existência. É a existência que melhora a capacidade de vida, com melhores possibilidades econômicas, mas que, sobretudo, aprimora seus potenciais, desenvolve seus talentos. Então, não é exatamente uma conexão com a interatividade material que nos limita às condições físicas da matéria, mas é que desperta, através daquela intensa atuação, nossos potenciais espirituais. Isso é um aspecto um pouco filosófico, mas dá a você a consciência que você é a causa de tudo. E que tudo o que acontece, seja de bom ou ruim, tem a ver com o que você cultiva dentro de você. Se as coisas não estão boas, você precisa rever o que você está gerando em você. Metafísica é essa consciência de causa raiz, que é espiritual, é sua, é interior. E quando fazemos um curso de Metafísica da Saúde, aprendemos a interagir com diferentes áreas. Nós vamos ter agora, em agosto,
o sistema endócrino, como início às terças-feiras das aulas que acontecem presenciais e à distância, uma turma grande, já montada, que você pode ainda fazer parte, a possibilidade acontece todas as terças-feiras, parte da turma estão presencial e outra parte online, ao vivo. E outra parte da turma assiste posteriormente, porque a aula é ministrada com interação, depois ela é gravada e você assiste em momento oportuno, e nós temos uma interação com material de apoio, com experiências trocadas, incrível. E sobretudo a consciência do que isso quer dizer, de que a situação da vida relaciona essa área do corpo. E aí, quando entramos na condição hormonal, que é o sistema endócrino estudado, as glândulas, como verdadeiras, eu diria, indústria química ou laboratório alquímico que permite os meios de executar aquilo que você almeja. Ora, uma glândula, ela produz um hormônio que vai circular no sangue e vai ativar tecidos do organismo, vai criar um efeito, feedback, que vem uma resposta do corpo também e uma interação via sangue, através de uma substância que a glândula produz hormônio, e a gente vai estudar as principais glândulas do sistema endócrino, né? Pineal, hipófise, a tireoide, paratireoide, as suprarrenais. Então a gente vai ter um estudo físico, mas com a consciência metafísica. Aquele hormônio que está presente no sangue é uma qualidade que você tem de atuar na realidade e alcançar o objetivo almejado. Então cada glândula produz um hormônio e esse hormônio equivale a um potencial presente na sua existência. E aí, à medida em que você interage com a vida, com as situações cotidianas existenciais, confiando no seu potencial transformador alquímico, de ativar, inibir, modular esses acontecimentos, orquestrar essas atividades, empunhar as rédeas desses acontecimentos, você passa a ter uma consciência metafísica da condição hormonal. Então fica aqui um convite a você para fazer parte do curso de Metafísica da Saúde. Ele acontece ciclicamente, em fases de início. Estamos próximos a um. Basta você fazer contato com a gente e fazer parte dessa turma, de vários locais da nossa cidade, do estado, do país e do planeta. Nós temos pessoas na América do Norte assistindo simultaneamente. Tá? Nós temos pessoas em vários continentes, na Europa, acompanhando. Então tem alguém da Suíça, da Alemanha, de Portugal, depois tem alguém do Canadá, com as diferenças de fuso horário, conseguindo assistir a aula ao vivo. E se não conseguiram, assiste depois e faz a pergunta, e depois na próxima aula aquilo é respondido, ou então eu vou interagindo com vocês. Muito gostoso. A gente se sentir integrado numa rede que conecta a consciência. Isso é Metafísica da Saúde. E fica o meu convite. Quer fazer parte de uma turma dessa? Se você busca o autoconhecimento, aqui está a conexão com o seu potencial. E com 2 ganhos. Saúde no corpo, quando você se conecta com esse potencial e estabiliza as suas emoções, o corpo fica saudável. E condições melhores de vida, porque você vai ter uma boa qualidade de vida, porque você sabe articular os seus potenciais nessa conexão com a sua realidade presente. Metafísica da Saúde. Quer fazer parte? Entra no site valcapelli.com. Lá tem um curso de Metafísica da Saúde e todas as informações, valcapelli.com. Quer falar com a gente, seja por telefone ou mensagem de WhatsApp, é o mesmo número. Você pode cadastrar no seu WhatsApp, mandar uma mensagem e nós respondemos. A Gleides, a Cida te responde. Ou você liga no horário, nós temos expediente de segunda a quinta, até às 19 horas. O nosso telefone é 11 5072 6448. Mas como é que eu vou falar por WhatsApp se não tem um 9, Valcapelli? É o mesmo número sem 9, o mesmo fixo. 5072 6448. 5072 6448. Olha que delícia. Que maravilha. E esteja comigo. Vale muito a pena. Entre em contato e se conecte com seus potenciais, aprendendo a lidar com as situações da vida e ter saúde no corpo.